A chegada da missão artística francesa. Em 1816, 8 anos após a vinda da família real, chegaram ao Rio de Janeiro artistas franceses com a incumbência de retratar todos os momentos ilustres da monarquia e também contribuir com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. A missão artística francesa, liderada por Joaquim Le Breton, trouxe artistas como Jean Debret, Nicolas Taunay e Auguste-Henri Victor. Debret é o artista mais conhecido vindo com a missão. Os trabalhos dele registraram os usos e costumes da vida da sociedade brasileira durante o século XIX. Taunay é considerado um dos mais importantes artistas da missão francesa. Participou de várias exposições na Europa e era muito requisitado para pintar cenas de batalha na corte de Napoleão. A arte brasileira passou a ter influência de padrões artísticos e valores europeus trazidos pelos integrantes da missão francesa. Os padrões estéticos do barroco foram substituídos pelos novos padrões ditados pela Escola Nacional de Belas Artes, onde se aprendiam as artes e os ofícios artísticos, numa retomada dos padrões clássicos das construções greco-romanas, como as colunas, os frontões geométricos e as fachadas retas. Esse estilo foi denominado neoclassicismo, tendo como elementos semelhantes entre a arquitetura romana e a neoclássica. Pilastras cilíndricas, frontão triangular, altura modesta, capitéis, exterior simples e severo, simetria vertical e horizontal presentes nas fachadas. O olhar estrangeiro. A grande produção artística da época se definiu pela presença dos estrangeiros e pintores brasileiros do período, como Zeferino da Costa e Augusto Miller. Se formaram sob a influência deles. O Rio de Janeiro era o grande centro cultural que abrigava a Escola de Belas Artes, que deu origem ao Museu Nacional de Belas Artes. Além dos pintores, vieram cientistas austríacos, naturalistas interessados na natureza tropical, registrando a paisagem, a fauna e a flora brasileiras. Fora da missão francesa, destacou-se o pintor de origem alemã John Rugendas, que também registrou cenas cotidianas brasileiras no livro Viagem Pitoresca através do Brasil. Rugendas retratou ainda a nobreza em obras com tinta a óleo. Os pincéis brasileiros. Dom Pedro II foi grande incentivador da cultura no Brasil, que vivia momentos de positivas transformações socioeconômicas e políticas, favorecendo as artes literárias, as artes plásticas e as ciências. Esses fatores refletiram-se no desenvolvimento e trouxeram mudanças urbanísticas e arquitetônicas para as cidades. O monarca oferecia viagens à França para incentivar os estudos artísticos. Assim, a criação de uma escola que ensinasse arte foi fundamental. E em 1826 foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes. A Academia Imperial privilegiou a formação acadêmica dos artistas brasileiros, estruturada nas proposições neoclássicas e posteriormente pelas temáticas românticas. O importante artista brasileiro da época foi Vitor Meirelles de Lima, autor de algumas das mais célebres recriações visuais da história brasileira, que até os dias de hoje permanecem vivas na cultura nacional. Pedro Américo foi autor da obra que conta o momento em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. A enorme tela está até hoje instalada na parede do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Destaca-se também José Ferraz de Almeida Júnior,
considerado o primeiro pintor a retratar o cotidiano do povo brasileiro e o mais brasileiro dos pintores nacionais do século XIX. Almeida Júnior trouxe para as telas as cores, os hábitos e a luminosidade brasileira. Modificações da arte em todas as expressões. A riqueza conseguida com o comércio do açúcar, depois com o ouro, concentrado nas minas abundantes, e mais tarde com o café, que fez os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo viverem tempos de opulência. Trouxe uma arte que acompanhava o momento histórico de um país que ainda não tinha identidade artística, cujo espelho ainda era a arte europeia. Os barões do café, nome que se dava aos milionários fazendeiros, encomendavam aos artistas franceses o projeto arquitetônico das casas da fazenda e da cidade, com detalhes neoclássicos, construções que ainda podem ser vistas por todo o Brasil. Ocorre, então, uma mistura de estilos europeus do passado em uma só arquitetura. É o chamado ecletismo. São muitas as construções ecléticas no Brasil, caracterizadas pelo uso de ferro, forjado ou fundido, permitindo construções mais rápidas. As construções remanescentes desse período no Brasil são o Mercado de Belém do Pará, isso mesmo, o Ver-o-Peso, o Teatro Amazonas, o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, e a Estação da Luz, em São Paulo, entre outras. Então vamos lá. Agora que já vimos todo o capítulo 3, vamos lá para a página 22, no Interpretando, responder às questões disponíveis nesta página. Debrecht criou uma série de desenhos, gravuras, aquarelas e pinturas retratando os costumes e o povo brasileiro. Aprecie suas obras. Primeira questão. Aprecie as obras de Debrecht e redija um texto com os seus apontamentos. Observe o cenário, os detalhes, as fisionomias, o tratamento da cor e a composição das litografias. Questão 2. Escolha uma das obras e crie um desenho bem bonito de observação, trabalhando com lápis de cor. Questão 3. Investigue imagens atuais do povo brasileiro e selecione uma para criar uma produção visual. Escolha o material, a técnica,